Olá, estudantes do sexto ano. Aqui é o professor Fabiano e nessa aula nós vamos continuar a falar de doenças causadas pelo ar contaminado. Vamos para os nossos recadinhos? Aposto que você já sabe o que eu vou falar. Isso mesmo, do seu material. Super importante pegar o caderno e o seu penal para fazer os registros. Já pensou se eu apresentar aqui na tela algum assunto muito legal, muito interessante e você não copiar? Você vai perder. Então, toda a aula esteja com seus materiais. Faça os registros. Anote aquilo que é importante. As atividades. Você vai copiar a atividade, você vai responder essa atividade e depois você coloca o certo. Com certeza vai te ajudar, vai te auxiliar nos seus estudos. Já pensou uma prova? Você pode fazer uma prova e você vai estudar para essa prova. Nada melhor que você ter o caderno com as informações que vão ajudar a você se sair bem nesta prova. Então vamos lá para a aula? Eu apresento para vocês o objetivo da aula, que é compreender o processo de poluição e de contaminação do ar. Nós já sabemos, não é verdade? O ar é super importante. Claro, para nós seres humanos, nós inspiramos o oxigênio e expiramos o gás carbônico. Claro, eu trago esse oxigênio para o interior do meu corpo. Então esse ar que está aqui ao meu redor, ele tem que estar o mais puro possível. Só que infelizmente nós moramos nas grandes cidades e nós temos muitos carros circulando. Nós temos fábricas, os ônibus, as motos, entre outras situações. Quando um carro, uma moto, um carro, ônibus, eles ficam circulando, reparou nos escapamentos? Sai muita fumaça. Alguns mais, outros menos. Nessa fumaça que sai do escapamento, tem muitas substâncias que são prejudiciais. E elas ficam no ar. Se você passa do lado e respira, vai trazer para o interior do seu corpo essas substâncias. Então, o ar vai estar o quê? Contaminado. Ele vai ter um poluente, um micro-organismo, ele vai estar contaminado com um micro-organismo e te causar mal. Então, nós nos preocupamos com o ar para respirar, lógico. Só que a gente tem que ver bem o local que nós nos encontramos. O que tem também nesse ar? Lembra que a nossa atmosfera é um conjunto de diferentes gases. Além disso, eu posso ter água, eu posso ter fuligem, posso ter poeira, eu posso ter pólen. E essas últimas, pólen, poeira, fuligem, podem causar irritações no nosso sistema respiratório. E a gente vai aqui observar uma imagem que tem tudo a ver com o que eu falei até agora. Repare bem nessa imagem. Eu pergunto, você mora numa cidade grande ou numa cidade pequena? Na cidade onde você mora, tem muitos carros? Tem muito asfalto? Ou tem poucos carros e mais área verde? Claro, vai depender de onde você mora. Nos grandes centros urbanos ou cidades bem pequenas. Nessa imagem, repare o que está acontecendo. Enquanto você olha bem a imagem, eu faço a leitura do texto para você. Quem fica diariamente em congestionamentos tem maior chance de desenvolver doenças respiratórias? Boa pergunta, não é verdade? Eu vou dar um tempinho para você pensar e eu já retorno.
Você olhou bem na imagem? Você reconhece o que está acontecendo? Será que algo semelhante acontece na sua cidade? Então nós temos o quê? Um túnel. E no interior desse túnel nós temos muitos carros. Nós temos um congestionamento. Não é todas as cidades que apresentam túneis, né, com essas grandes extensões onde os carros ficam parados. Muitas cidades têm asfalto, têm carros, mas é a céu aberto. Repare aqui como é fechado. É um túnel, então é concreto em todos os cantos. E aí que mora o perigo. Será que essa pessoa que fica diariamente no congestionamento nesse lugar pode ter um problema respiratório? Vamos pensar. Tem um carro aqui que está parado e o motorista abriu o vidro para saber o que está acontecendo ou está muito quente lá dentro. O vidro do carro está aberto. Todos os carros estão ligados. As pessoas aceleram um pouquinho, param, aceleram um pouquinho, param, ou o carro fica ligado esperando o movimento dos carros da frente para poder se deslocar. Então ninguém desligou o carro. Esses carros estão em funcionamento, estão queimando combustível e está saindo pelo escapamento algumas substâncias. Então, pelo vidro que está aberto, a janela, pode entrar algumas substâncias e essa pessoa respirar. Se todo dia ela enfrentar essa mesma situação e essa substância saindo dos escapamentos dos carros, ela pode ter sim um problema respiratório. Então, isso é muito comum em grandes centros. Muitos carros em funcionamento, muito dióxido de carbono sendo liberado pelos escapamentos. E aqui a gente vai fazer uma leitura de uma reportagem do site G1, cujo título é Covid-19 não pode ser pensada só como doença respiratória, diz epidemiologista. Essa reportagem foi publicada em 2020. Diz assim, inicialmente vista como uma doença respiratória causadora de pneumonia, a Covid-19 está se revelando bem mais complexa conforme se espalha pelo globo. Nos países mais afetados pela pandemia, hospitais têm recebido cada vez mais pacientes com problemas cardíacos e renais causados pela doença. Então, nessa reportagem, lá de 2020, não se tinha muita noção sobre a doença, sobre a Covid-19, que até então a maior ideia era pelas questões respiratórias. Mas percebeu-se, com as pessoas ficando mais doentes, adentrando os hospitais, que não era só o sistema respiratório que era afetado. A reportagem mostra bem isso no seu final, dizendo pacientes com problemas cardíacos, ou seja, associados ao coração, e renais, associado aos rins. Então, não só afetando o sistema respiratório, os pulmões. Pode estar na ação do vírus. Como que é o nome do vírus que causa a Covid-19? SARS-CoV-2, em receptores envolvidos no controle do sistema circulatório. O que estaria desencadeando, então, infartos associados ao coração e acidentes vasculares cerebrais, os AVCs, entre pacientes sem histórico de doenças cardiovasculares. Então, percebeu-se essa questão associada ao sistema circulatório. O sistema circulatório é aquele que leva o sangue com nutrientes e gases para o corpo todo. Então, se esse agente causador cai na corrente sanguínea, associado ao sistema circulatório, que está ligado ao coração, ele pode ser levado para várias regiões do nosso corpo. Então, por exemplo, chegando aos rins, por exemplo. A maioria dos seres vivos, então, depende do oxigênio para se manter vivo. Lembra lá na situação do carro, dentro daquele túnel? As pessoas que estão dirigindo ou presas no engarrafamento precisam respirar. Então, é uma característica nossa, dos seres humanos, respirarmos oxigênio para sobreviver. Então, nos mamíferos, incluindo nós, seres humanos, o ar é captado, então ele
adentra o nosso corpo, principalmente pelas narinas. Então, olha que interessante. Nós, quando respiramos, ali o texto diz, principalmente pelas narinas. Quando você respira, você percebe se é pelo nariz ou pela boca? Nós devemos respirar pelo nariz. Por quê? No nariz nós temos estruturas que vão filtrar esse ar. Se existem poucas substâncias nesse ar, o nosso nariz consegue retirar essas impurezas e não prejudicar o nosso sistema respiratório. Então nós devemos inspirar, trazer o ar para o interior do nosso corpo pelo nariz, não pela boca. Claro que nós conseguimos inspirar pela boca também, mas na boca nós não temos estruturas que vão purificar esse ar e aí vai nos prejudicar. Quando nós expiramos, liberar o dióxido de carbono, sim, é pela boca. Então, nós capturamos o ar principalmente pelo nariz. E vocês já sabem por quê? Tem que ser pelo nariz. Porque nós temos estruturas que vão purificar esse ar. E vai seguir um conjunto de canais, de caminhos até chegar aos nossos pulmões. E daí, esse oxigênio vai ser levado pela nossa corrente sanguínea para o corpo todo e absorvido pelo nosso corpo. O sistema respiratório humano, então, possui mecanismos que filtram o ar, que nós conhecemos agora. No nariz nós temos os pelos que filtram esse ar. Nós temos o muco, o famoso tatu, que vai grudar essas sujeiras. Os vasos sanguíneos aquecem esse ar. Mesmo assim, devido à grande concentração de gases tóxicos e de material particulado, das grandes cidades, infelizmente, eles podem ser inalados. Então, olha que interessante. Quando a gente está aqui ao redor de mim, esse ar, ele pode ter uma poeirinha, um pólen, uma fuligem, ou até alguma substância tóxica ou material particulado. Quando eu inspiro pelo nariz, é pouca concentração, pouca quantidade. O meu nariz, com as estruturas, os mecanismos que filtram o ar, dão conta. E eu não vou ser prejudicado. O problema é nas grandes cidades. Lembra do congestionamento, quando eu perguntei se a pessoa poderia ficar doente? Todo dia, uma grande concentração desse material particulado ou desses gases tóxicos, o corpo não consegue dar conta e não consegue filtrar tudo, e aí sim essa pessoa pode ficar doente. Isso vai causar o que na pessoa? Reações do organismo. Quais reações? Processos inflamatórios que dificultam as trocas do oxigênio e o gás carbônico. E isso vai agravar os casos de muitas doenças respiratórias. As partículas suspensas no ar, como a poeira, pensa na mãe balançando o tapete. Uma pessoa varrendo o chão. Fuligem da queimada das vegetações, são chamados de materiais particulados. Suas principais fontes de emissão são as áreas urbanas, são os veículos, o escapamento dos carros. A poeira, as queimadas e os processos industriais também vão adicionar essas partículas no ar e podem afetar o nosso sistema respiratório. Reparem nessas imagens, quantos carros circulando, quantos escapamentos eliminando substâncias. As queimadas das árvores e as fábricas eliminando pelas suas chaminés essas substâncias. Podemos reverter isso? Mudar essa situação? Com certeza. Por meio da redução de carros circulando e das queimadas, a poluição pode ser minimizada e a qualidade do ar mantida na sua cidade. Menos carros circulando, menos substâncias vão ser eliminadas pelos escapamentos. Como eliminar os carros, Fabiano? Podemos nos locomover por transporte público, um trem, um ônibus, cabem mais pessoas, menos carros circulando. Bicicleta, que é um transporte limpo, e até a pé, que faz bem para a saúde. Estamos contribuindo para um ambiente mais saudável. Aqui nós temos 3 situações e 3 imagens que vão diminuir o principal vilão que libera substâncias na atmosfera das grandes cidades, os veículos. E nós vamos para a nossa atividade. Capítulo 9, que fala sobre os veículos. Seção 2, da segurança dos veículos.
Artigo 104. Os veículos em circulação terão as suas condições de segurança, de controle de emissão de gases poluentes, olha essa palavra, gases poluentes, e de ruídos avaliadas mediante inspeção, que será obrigatória na forma de periodicidade estabelecidas pelo CONTRAN para os itens de segurança e pelo CONAMA para a emissão de gases poluentes e ruídos. Aqui nós temos uma legislação, um artigo que fala que os veículos que estão circulando precisam ter condições de segurança para quem está dentro desse veículo e de controle da emissão daquelas substâncias que vão sair pelo escapamento. Então, o controle dos gases poluentes. Baseado nessa legislação, nós temos uma pergunta. Agora responda. Qual é a relação entre a poluição do ar e o número de automóveis de uma cidade? Vou dar um tempinho para você pensar e eu já retorno. Voltamos. E aí, anotou no seu caderno a atividade? Com certeza sim. E a letra? Caprichado? Então nós vamos ver a resposta esperada. Diz assim: qual é a relação entre a poluição do ar? Porque nós estamos falando de doenças causadas pelo ar contaminado. Nós falamos da poluição, dos gases que são liberados, das substâncias que podem estar em suspensão nesse ar e
também das questões de contaminação causadas, por agentes ou também algumas substâncias. Então, qual é a relação desse ar poluído com esses poluentes e o número de automóveis de uma cidade? Voltamos para aquela imagem inicial. Lembra do congestionamento? Mais carros circulando numa cidade, mais escapamentos ligados, do carro, liberando essa substância. Menos carros circulando, menos escapamentos liberando essa substância. Então, a quantidade de carros está relacionada às substâncias que ele vai liberar. Então, os carros eliminam, por meio dos seus escapamentos, vários gases que contribuem para a poluição atmosférica e o aquecimento global. Claro que nós estamos nos prendendo aqui à poluição, mas também é uma situação, o aquecimento global. Lembram? O efeito estufa é um efeito natural do nosso planeta. E quando nós, seres humanos, colocamos mais dióxido de carbono, nós aumentamos essa situação e nós temos o aquecimento global. Então, quanto maior a frota de carros, quanto mais carros circulando numa cidade, pior vai ser a qualidade do ar. Muitos escapamentos liberando essas substâncias. Então, cidades grandes, com muitas pessoas morando, têm a tendência de ter uma qualidade do ar pior que uma cidade pequena, uma cidade do interior, porque vai ter menos carros circulantes. E o que vimos na aula? Os efeitos dos poluentes no sistema respiratório. Então, doenças respiratórias, alergias, o conceito de material particulado, que é esse material que está em suspensão no ar que nos rodeia, e quais atitudes individuais que podem diminuir a poluição atmosférica. Então, nós vimos que nas cidades tem uma grande frota de carros. E as pessoas utilizando esses carros vão liberar pelos escapamentos substâncias. O que a gente pode fazer? Usar transporte coletivo. Se 10 pessoas que andam com seus carros deixarem na garagem e ir de ônibus, são 10 carros a menos circulando. O ônibus vai liberar essa substância, ao invés de 10 carros, mais um ônibus. Mas essas pessoas também podem trabalhar de trem. Essas pessoas, se moram perto do trabalho, que tal ir de bicicleta? Não causa poluição nenhuma e faz exercício. Ou, dependendo da situação onde essa pessoa vai, ir a pé. Imagina essa situação. Uma pessoa quer comprar pão. A padaria é pertinho de casa. Vai andar de carro. Vai liberar substâncias. Mas é só 2 quadras. Que tal ir a pé? É mais saudável e ajuda a natureza. Nessa aula, nós falamos sobre o quê? De doenças causadas pelo ar contaminado. Espero que vocês tenham gostado e até breve.